Marcos capítulo 1, versículos 7 e 8. Diz assim: e pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu os tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Que o Senhor aplique em nossos corações o texto da palavra foi lido. A igreja, ela tem algumas características. Uma delas, muito importante, é o fato de, o princípio da transformação. Nós vimos, por exemplo, Paulo escrevendo lá em Romanos 12, dizendo no verso 2 que a gente não deve se conformar com este século. Ele disse isso no primeiro século, já tinha coisas que não dava para se conformar. O cristão não devia ter isso. Agora, quando a gente para ver a palavra não se vai se conformar, a gente pensa numa forma para se colocar diante daquilo que você quer. Vamos dar um exemplo mais prático. Existem alguns bolos, né, que eles têm um formato do coração, formato de várias coisas, né? Então, essa questão de conformar ou não conformar tem isso. Qual é a sua forma? Qual é a forma que você está? E ele está dizendo, no que você está vendo no mundo, e o livro de Romanos apresenta muitas coisas erradas, como culto, atividades que não é de Deus, como práticas imorais. Essa é a forma que você não deve ter. Então, não vos conformeis com este século. Isso no primeiro século. Então, 20 séculos depois, que é onde a gente está, a gente também observa que há muitas outras coisas que a gente não deve se conformar. Não deve ter o formato, por exemplo, de quem mente. Não deve ter o formato, por exemplo, de quem é desonesto. E a gente vê tanta gente fazendo isso, tanta gente com esse formato, e às vezes, quando a gente vê formatos errados, e as pessoas enaltecendo, por exemplo, enaltece pessoas que têm uma vida promíscua. E como as pessoas gostam de parecer com as pessoas que são famosas, com aqueles que você admira nas artes, né? Em qualquer outra questão. Então, tenha cuidado, mas em vez da conformidade, ele diz, mas transformai-vos. Então tem a sua forma, não faça mais aquela na forma do mundo, mas transformar, é mudar a forma. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a mudança da forma vai começar na mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a igreja, ela tem esse propósito de formar opiniões, traz informações que, uma vez absorvida, faz a gente ser transformado, mudado. Você já foi mudado? Você tem sido transformado para o bem e não para o mal? Isso que eu pergunto a mim todos os dias. Eu devo fazer esta autoanálise, olhar para a formação que a Bíblia diz como eu devo ser, como marido, como pai, como funcionário, né, como trabalhador, como irmão, como pastor. Então eu preciso saber a forma que a Bíblia está dizendo que eu tenho que ter, eu estou com ela. É para isso que a gente se reúne para estudar a palavra, para ver qual é o formato, quais são as ações que eu devo ter. Então, quanto a isso, meus irmãos, depois disso a gente observa que existem alguns perfis, algumas formas com relação à igreja. Existe, por exemplo, vou dividir em 3 grupos grandes. Primeiro tem os congregados. Os congregados são aqueles que se congregam só. Vêm para a igreja, congregam, mas não tem compromisso. Ele gosta de assistir culto, ele gosta de vir para a igreja, ele gosta de estar com os irmãos, acha bonitos os cânticos, acha que até as palestras tem a ver, é bom de se escutar. Tudo isso são esses congregados, mas eles apenas congregam nos cultos, mas não muda nada além disso. Segundo grupo são os desigrejados, aqueles que acham que precisam de igreja. Eu tenho como ser crente sem ir para a igreja dos crentes. Eu tenho como praticar aquilo que eu conheço de Deus em casa. Eu não vejo base bíblica quanto a isso, porque a Bíblia diz que a igreja é corpo de Cristo.
Então, se você está ligado ao cabeça, que é Cristo, você tem que estar ligado ao corpo. Porque eu nunca vi um membro sozinho sem desligado, né, ali. Se você tem um membro solto do resto do corpo, aquele membro do corpo é morto. E aí há esses desigrejados, que tem uma interpretação bastante incoerente, quando, por exemplo, diz lá em Hebreus 10, 25, ele diz: não deixaram de nos congregar, como é costume de alguns. E ele alerta que Jesus está vindo. Então precisamos congregar para ouvir a palavra, para sermos moldados por ela e parecermos Cristo, né? Termos o formato de Cristo, que é o maior exemplo que a gente tem, né? E por fim, tem os consagrados. Eu tinha falado dos congregados, desigrejados, e o ideal são os consagrados, que é aqueles que se comprometem com o Senhor, aqueles que têm uma vontade tão grande de ser como Cristo quer e mandou. Então eles se consagram, a sua vida ela é entregue, ela é moldada, ela tem como base o que a palavra de Deus diz. Qual é a base da sua vida? É o que a Bíblia diz? É o que Deus manda? Ou a base é você mesmo? O que você estiver querendo fazer, você faz. Então saiba que há consequência em tudo que a gente faz. E o que nós lemos, o que nós vemos, é que o melhor é estar diante do que o Senhor quer que você, que eu, que nós façamos. E sabendo disso, a gente vem para o texto, porque para termos essas formações, a gente precisa conhecer algumas coisas que eu vou basear, que eu vou exemplificar nesses dois versículos. E nesses dois versículos que mostram que João, né, o João chamado Batista, né, existem vários Joãos na Bíblia, e o nome dele, não é que o sobrenome seja João Batista, como hoje o Batista é um sobrenome, né? Então, alguém pode se chamar João Ferreira da Silva Batista. Ele foi conhecido como Batista porque ele batizava as pessoas que chegavam até ele, né? Não é sobrenome, é a forma que ele era conhecido. E ele, no começo do seu ministério, ele pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu tenho batizado com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Então, o que a gente vê? João Batista era primo de Jesus. Ele era parente, e era o primo mais velho do que Jesus, 6 meses mais velho. E olha como ele está falando do seu primo mais novo, né? Então, por quê? Olha só, daí eu extraio 3 coisas que vão nos ajudar a nos formar como o Senhor quer. Primeiro, precisamos saber quem é Jesus. Vou repetir. Primeiro, precisamos saber quem é Jesus. Se você quer ser igual a ele, se você quer obedecer a palavra, formando-se como ele e assim tornando-se cristão, você tem que saber quem é aquele que você segue. A gente sabe muitas vezes alguma coisa, mas a gente precisa se aprofundar. A gente não pode se limitar ao que a novela da Record fala, mostra, que dali às vezes dá umas escapadas. A gente não pode se limitar ao que determinados filmes falam. A gente tem que ver o que a Bíblia diz. É ela que testifica de mim. O Senhor Jesus disse, está registrado em João, capítulo 5, verso 39. Né? As Escrituras, examinar as Escrituras, porque sabeis que nela tem vida eterna, e são elas que de mim testificam. E João Batista sabia quem era Jesus. Interessante que naquela ocasião Jesus não tinha feito um milagre sequer. Jesus não tinha iniciado esse ministério, ele só iniciou depois do batismo. Então, mesmo assim, ele diz que após ele, João Batista estava dizendo, falando-se de Jesus, que Jesus era mais poderoso. Por que ele disse isso? Porque o poder não está simplesmente na questão dos milagres, está na palavra, está na questão da influência. E a gente pode observar que quando diz isso, ele já conhece, porque anda junto, anda perto, afinal de contas é seu primo, já conhecia pessoalmente, e estava observando que ele estava cumprindo o que se dizia no Velho Testamento. Quando a gente vai para Romanos 1,
16, a gente vai ver que ele realmente era poderoso. E ali diz, Romanos 1,16, que pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vocês observaram que Paulo, quando disse não me envergonho do Evangelho, você pode dizer, por que ele disse isso? Não, porque na realidade Paulo tinha sido um aristocrata, digamos, romano, alguém, era um cidadão romano, e também ele tinha sido muito bem quisto entre os judeus, porque ele era fariseu, era um dos líderes. Aí ele sai daquela tutela, daquele status quo elevado, tanto em Jerusalém quanto em Roma, a capital do mundo naquela ocasião, e vai ser cristão, que eram perseguidos, que eram açoitados, que eram mortos, e diz, eu estou indo para lá, eu saí de um mundo onde eu era bem exaltado, mas agora eu estou no Evangelho, que é perseguido, mas eu não me envergonho, porque a gente só se envergonha de coisa errada, ou deveria, né? Só se envergonha de coisas que não são corretas ou que não nos fazem bem. E ele não se envergonhava de ser cristão. Eu sei que muitas vezes alguns cristãos fazem coisas que nos envergonham. Alguns cristãos políticos, por exemplo. Alguns cristãos que trabalham conosco, por exemplo. Alguns cristãos que moram conosco, por exemplo. Mas a gente não pode ter como alvo o cristão. A gente tem que ter como alvo o Cristo. Porque todo cristão, inclusive eu e você, nós somos pecadores. A gente tem que olhar firmemente para o Senhor Jesus. Ele é o poder de Deus. Ele é o Evangelho, a boa notícia, né, as boas novas. Ele é o poder de Deus para a salvação. Ele não vai salvar todo mundo. Ele vai salvar apenas aqueles que creem. Ele vai salvar apenas aqueles que entregaram sua vida ao Senhor. Aí a gente pergunta, você sabe quem é Jesus? Ele é o poder para te salvar. Ele tem como levar você para o céu quando você morrer. E você crê, porque essa é a condição, crer. E quando se fala em crer, é muito mais do que simplesmente acreditar que ele existe. Ele crê e ele por isso se compromete. Tito, capítulo 2, Tito 2, a partir do verso 11, diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Se manifestou, tá? Mas nem todos aceitam, apenas alguns que creram. Aí diz o verso 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Essa é a transformação. O Evangelho nos transforma em pessoas sensatas, em pessoas justas, em pessoas piedosas, não mais em pecadores desvairados que andam à margem do Evangelho. E a graça de Deus manifesta esse poder. Enquanto eu estou sendo transformado em uma pessoa mais sensata, uma pessoa mais justa, uma pessoa mais piedosa, diz o verso 13, que eu estou aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, observe que quando a gente sabe quem é Jesus, uma das coisas que a gente sabe é que ele vai voltar. Que ele é poder, ele pode me salvar, pode te salvar, e ele vai voltar. E como é que ele vai encontrar a gente? E se a gente morrer antes, como é que a gente vai se encontrar com ele? Você já imaginou isso? O que vai acontecer quando a gente morrer? Mas quando a gente tem Cristo no coração, sabendo o que vai acontecer depois da morte, e a morte já não nos assusta. Ninguém vai querer morrer também antes do tempo, porque até chegar no céu é um enfrentamento de dor. A dor que tira o corpo deve ser uma dor muito ruim. Não sei porque eu nunca morri antes, né? Então, mas o fato é que a situação é a seguinte: quando eu morrer, eu vou para a glória. Eu vou me encontrar com o Senhor, eu vou ver o Senhor, vou estar num lugar onde não há dor, um lugar onde não há cansaço, um lugar onde eu vou enxergar com os meus olhos, um lugar onde as mazelas que eu tenho aqui não vão ter lá. Olha que maravilha. Então por que eu vou ficar com medo disso? Tenho que, mas para não ter medo, preciso conhecer Jesus.
conhecer Jesus e saber o que ele disse. Em segundo lugar, voltando para o texto de Marcos, a gente percebe que, além de saber quem é Jesus, João Batista sabia quem ele era. Nós precisamos saber quem nós somos. Esse é em segundo lugar. Primeiro, devemos saber quem é Jesus. Segundo, devemos saber quem somos. E ele estava dizendo que ele é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me e desatar-lhes a correia da sandália. Então ele está dizendo que ele não era digno de Jesus. Ele se mostrava um pecador. E agora, olha o que Jesus Cristo diz a respeito dele. Está lá no capítulo 11 de Mateus 11, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 11, 11. Em verdade, vou lhes digo, Jesus dizendo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Então, apesar dele ser o maior dito por Jesus, mesmo assim, João Batista sabia que por maior que ele fosse, por mais santo que ele pudesse parecer, ele não era digno nem de se curvar e aí está pegando na sandália de Jesus. Não era digno. E a questão é essa: a gente muitas vezes acha que o Senhor tem responsabilidade para conosco, acha que eu não posso sofrer porque eu sou filho de Deus. Quem disse Deus sofrer? Por que o filho não pode sofrer? Nós não somos dignos, por pior que seja a nossa vida, mas o fato é que nós estamos em pé por misericórdia dele, ele que não nos deixa cair. Observe o que diz em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Lamentações de Jeremias 3, 22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ou seja, você só está vivo porque Deus não quis, e Deus não quis que você partisse porque Ele tem misericórdia de você. Mas por você, por mim, a vida não nos pertenceria. Então é preciso que a gente consiga lembrar disso, porque todos, diz Romanos 3:23, todos pecaram, e não apenas pecaram, mas estão destituídos da glória de Deus, tá? Um outro texto que precisamos lembrar é de Lucas capítulo 17, versículo 10, que fala o seguinte, Lucas 17, 10. Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Tudo que a gente fez, a gente é servo inútil, porque a gente só fez o que manda. O problema é que nem todos fazem o que Deus manda. Por exemplo, Ele manda que a gente se consagre mais ao Senhor, que a gente medite na Sua palavra, que a gente ore sem cessar, que a gente ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, e que a gente ame ao próximo como a nós mesmos. Ele diz que a gente precisa, quando o inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver com sede, dá de beber, tá? Então é isso que Cristo mandou. Sinceramente, você faz isso? A gente é capaz de ser cristão a ponto de obedecer ao Senhor? Então a gente não é digno. É a misericórdia do Senhor que é a causa de não sermos consumidos. Mas a gente precisa cada vez mais fazer a sua vontade, porque na realidade foi para isso que a gente foi chamado. A nossa salvação, quem for salvo tem tem práticas da palavra, daquilo que o Senhor mandou. Tiago, no capítulo 4, verso 10, nos diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tal como João Batista, humildemente, disse que não era digno de atacar as sandálias e se negou a batizar o Senhor Jesus, por não se achar digno, a gente também tem que enxergar quem a gente é e pedir perdão, mas muito perdão.
E agradecer a Ele muito, porque apesar de sermos o que somos, Ele continua sendo o que é. Apesar de sermos pecadores e tantas vezes entristecer o Senhor, Ele continua nos sustentando. E essa é a mensagem que a gente precisa saber. Que a gente precisa sempre melhorar. Em terceiro e último lugar, lembrando que, primeiro, a gente tem que saber quem é Jesus. Segundo, a gente tem que saber quem somos, quem é que nós somos. E o terceiro, a gente tem que saber o que fazer. O que a gente tem que fazer? Observe que, voltando para o texto de Marcos 1, nós vemos o verso 8, onde ele fecha o diálogo, fecha a mensagem dele, dizendo: eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, eu sei até onde vou. Eu não tenho condição de batizar vocês com o Espírito Santo. Eu estou esperando ser batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo tinha descido ainda naquela ocasião, ele não era batizado com o Espírito Santo. Hoje, depois exatamente do Pentecoste, todos aqueles que recebem o Senhor Jesus Cristo é batizado com o Espírito Santo. Mas dizia: eu não posso batizar com o Espírito Santo, mas eu posso batizar com água. E é isso que eu estou fazendo. Estou fazendo a proclamação do Evangelho. Estou falando de que Ele vai vir, eu não sou digno dele, mas Ele é poderoso e Ele está vindo depois de mim. E eu estou batizando. Foi para isso que Ele veio. Essa é a missão dele. E você está fazendo o que para o Senhor? O que Jesus Cristo mandou você fazer? Aí eu já falei algumas coisas, né? O perdão, o amor a Deus, ao próximo. Mas a gente sabe que a nossa responsabilidade é com não mentir, não pecar, de fazer a vontade dele. E a vontade dele justamente é que a gente seja parecido com o Senhor, a gente imite o Senhor, porque Jesus foi o modelo para a gente. E a pergunta é: você acha que Jesus faria o que você faz nos seus relacionamentos, o que você faz nos seus negócios? Bom, já que a gente está em Marcos 1, o capítulo anterior, no caso, o livro anterior é de Mateus, o último capítulo de Mateus, que é o capítulo 28, diz no versos 18 em diante, que Jesus se aproximou, falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então já foi dizendo: olha, eu tenho autoridade, tanto no céu como na terra, então eu tenho autoridade sobre você. Aí o verso 20 ele diz, agora o que ele está mandando: ide, fazer discípulos. Pensa que ele é muito mais do que vai pregar o evangelho para trás de crente. Ele diz que é para fazer discípulos, fazer pessoas que sejam alunos seus, para que eles possam receber o seu ensino, você possa passar para os outros as coisas que você aprendeu. Então, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o verso 20 diz que a gente tem que ensinar a guardar todas as coisas que Ele tem ordenado. Então, é muito mais do que simplesmente você aceitar Cristo e assistir cultos aos domingos, ou aos domingos de manhã e de noite, e os cultos no meio da semana. É você ensinar os outros, é você aprender, praticar, é você passar o conhecimento que você tem da palavra, e se não tiver, ir atrás desse conhecimento. E porque é isso que o Senhor há de cobrar. Lá em Eclesiastes 9:10, Salomão está dizendo que tudo que vier a mão para fazer, faze com toda a tua força. Para onde você vai, não tem escapatória. Quando você morrer, não pode fazer mais nada. Mas até lá, o que você está fazendo para Cristo? Qual é o teu trabalho para Ele? Qual é a tua importância no corpo de Cristo? Você está ajudando o reino de Deus como? Em contrapartida, a gente quer ser ajudado por Deus. Deus é bom, maravilhoso, com certeza. E aí a gente quer que Ele nos abençoe. Mas antes de você pedir para que Deus te abençoe, a pergunta é: você é uma bênção para Deus? Você é uma bênção para quem, finalmente? E quando a gente abre o texto de 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2, nós lemos que, a partir do verso 1, né? 1 Coríntios 4, verso 1 diz que assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo
e dispenseiros dos mistérios de Deus. Quando diz ministro de Cristo, você pensa, opa, olha, ministro. Nome bonito, mas a tradução é ser servo. Então, você é ministro, você é servo. Enquanto você é ministro, você deve servir mais ainda. E aí ele diz, dispenseiros dos mistérios de Deus, aquele que faz as coisas, faz com que esses mistérios de Deus sejam revelados. Aí diz o verso 2 que, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Você já ouviu e deve ter dito muitas vezes aquela frase: Deus é fiel. Novidade. A questão é, você é fiel? Quando você diz que Deus é fiel para atender sua oração, aí a gente precisa perguntar: você é fiel para que Ele ouça a tua oração? Para que Ele atenda a tua oração? Então é preciso que você venha refletir nisso. Estamos no mês de agosto, mês que a gente pode chamar de mês de missões, mas a pergunta é: você tem cumprido a missão que Deus tem colocado para você? Então é preciso que a gente lembre do que disse William Carey. Ele disse: faça grandes coisas para Deus e aí espera grandes coisas de Deus. Então é óbvio que se fizermos, se o agradarmos, Ele vai obviamente olhar para nós um olhar de mais condições de nos atender. Veja, por exemplo, o filho que você tem, um filho desobediente. Você atende todos os pedidos. Se você atender todos os pedidos do filho desobediente, é porque você não é um bom pai nem uma boa mãe. Mas só que Deus é um bom pai. Ele não atende o que filho desobediente, que foge da vontade dele, vem pedir. É lógico. Ele vê exatamente isso. Não que a gente tenha mérito, a gente não tem, mas o Senhor conhece o coração e sabe como está a nossa busca. Mas Ele mesmo ajuda para que quando a gente o busque, a gente possa melhorar e crescer de fé em fé, de glória em glória. Então, meus irmãos, quero concluir dizendo isso, apenas lembrando que nós precisamos ter um formato de Cristo, que é o nosso grande exemplo. Então, não nos conformar com a sociedade pecaminosa, não ter aquele formato de coisas que são proibidas pela palavra de Deus, tá? Mas nos formar como cristãos, ter a formação de um coração caridoso, um coração amoroso, um coração misericordioso. E é isso que o Senhor quer que o Evangelho faz, que transforma. E para isso, para conseguir esse formato, é preciso saber quem é Jesus. Estude a palavra. Veja quem é Jesus, o que Jesus quer de você. É preciso saber quem somos nós. Veja quem você é, como você é indigno. E comece a descobrir que você está, onde você está errando, tentar abandonar, fugir daquilo que te faz pecar. E em terceiro lugar, saber o que fazer, né? O que o Senhor te chamou para fazer. Para que assim, depois de obedecer ao Senhor, você possa ser abençoado por Ele e assim transformado um servo dele. Que o Senhor a todos abençoe. Amém.